E se eu te dissesse que uma simples mosquinha de fruta pode nos contar uma história incrível sobre evolução e globalização? Parece meio estranho, né? Mas é exatamente isso. A gente vai mergulhar na saga das apruns indianos, uma super mosca que veio da África e, em tempo recorde, simplesmente dominou um continente. E essa não é uma história qualquer, ela foi montada com base em 20 anos de muita pesquisa científica. Nossa história começa aqui, em São Paulo, no ano de 1999. De repente, os cientistas se deparam com um intruso, uma mosca afrotropical, a tal das Aprions indianos. Ela está a milhares e milhares de quilômetros de casa. As primeiras perguntas são óbvias, né? Como é que ela veio parar aqui? E mais importante, o que ela queria? E é aqui que o mistério fica ainda maior. A questão não é só como ela chegou, mas como ela conquistou tudo. Pensa bem, como é que um inseto tão pequeno conseguiu se espalhar por um país com as dimensões do Brasil em só 2 anos? É uma façanha biológica impressionante, quase inacreditável. E é isso que a gente vai investigar agora. Para a gente desvendar esse caso, vamos seguir 5 pistas principais. Primeiro, como foi essa chegada misteriosa. Depois, a fuga espetacular dela pelo território. Aí, a gente vai dar uma olhada no seu kit de ferramentas genético. A quarta pista é uma verdadeira guerra química. E no final, a gente junta tudo para entender o segredo dessa invasora perfeita. Vamos lá. Pista número 1. A travessia. O Oceano Atlântico é uma barreira gigantesca. Como é que uma mosca desse tamanhinho conseguiu cruzar? A resposta para isso é a primeira peça do nosso quebra-cabeça. Olha, pode esquecer avião. A análise genética, que funciona tipo um teste de DNA da cena do crime, aponta para o mar. A teoria mais aceita é que um verdadeiro exército de moscas pegou carona em navios de carga, bem escondidinhas em frutas vindas da África. O destino? O Porto de Santos. E tudo indica que foi uma única grande invasão, não vários eventos pequenos. Ok, então a invasora já está em terra firme. Mas a chegada foi só o comecinho da história. O que realmente chocou todo mundo foi a velocidade com que ela se espalhou. Como ela saiu de um único porto e virou uma praga em todo o continente. A investigação agora foca nessa grande fuga. E aqui está a parte mais genial da estratégia dela. Ela usou a nossa própria civilização a seu favor. As Aprions indianos virou a caronista perfeita. Ela se infiltrou em caminhões de frutas e basicamente transformou as nossas principais rodovias, a BR-153 e a BR-116, em suas rotas de conquista particulares. Grava bem esse número, 2 anos. Foi só isso que essa mosca precisou para se espalhar por praticamente todo o território brasileiro. 24 meses para deixar de ser uma curiosidade local e virar uma presença em todo o continente. A velocidade é, assim, assustadora. Essa velocidade de conquista é de cair o queixo. Mas para a gente entender o porquê disso, a gente precisa cavar mais fundo. A gente precisa olhar para o código-fonte da invasora. O que será que está escondido no DNA das Aprions indianos que a torna tão poderosa? E a primeira coisa que o DNA revelou foi uma espécie de crise de identidade. A análise mostrou que as Aprions é, na verdade, uma prima tão, mas tão próxima da famosa mosca da fruta, a Drosófila, que elas praticamente fazem parte da mesma família. É tipo descobrir que um primo distante é, na verdade, um irmão que você não conhecia. E essa proximidade é uma pista fundamental. E essa relação de família permitiu uma coisa extraordinária. As Aprions indianos parecem ter hackeado o DNA das primas dela. Ela compartilha trechos inteiros de código genético com a Drosófila, o que sugere que, lá na África, ela roubou genes úteis de outras espécies. É a evolução agindo como um pirata de software, sabe? Copiando as melhores ferramentas para sobreviver. E essa invasão aqui no Brasil deixou uma assinatura genética própria. Os cientistas acharam uma mutação única nas populações locais, uma que deixa as asas dela meio tortinhas, por isso o apelido de Curly. Isso foi como colocar uma etiqueta de rastreamento na invasora, o que permitiu que os pesquisadores estudassem ela em laboratório com uma precisão muito maior. Mas a prova final do poder dessa mosca não está no passado dela, está acontecendo agora, no presente. Na guerra que ela trava contra a gente todo dia. Uma guerra química, onde as Aprions indianos está evoluindo mais rápido que as nossas armas. A gente está literalmente vendo a evolução acontecer. Conheçam a nossa principal arma nessa guerra, o Malátium, um inseticida organofosforado superpotente, feito para matar. Só que, nessa batalha, ele encontrou um adversário que se recusa a cair. A resposta está nesse gene aqui, o S33. Dá uma olhada no gráfico. Em um ambiente sem o veneno, ele é super raro.
Mas quando a gente joga Malation, acontece uma seleção natural brutal. As moscas sem o gene morrem. As que têm sobrevivem e se multiplicam. Em pouquíssimo tempo, a população inteira se torna resistente. É a evolução em ação, de um jeito claro e implacável. Só que esse superpoder genético tem um preço. Em lugares limpos, sem inseticida, as moscas que carregam o gene da resistência têm menos filhotes. É o que a gente chama de custo adaptativo. Isso explica por que o gene só vira comum quando a ameaça está ali, presente. É uma troca evolutiva perfeita. A mosca só paga o preço quando realmente precisa do benefício. Certo. Então vamos juntar todas as peças. Chegou pelo mar, conquistou tudo pela terra, tem um DNA turbinado e ainda evolui em tempo real. Com tudo isso, o perfil da criminosa está traçado. Mas o que exatamente faz das Abryonos indianos a invasora perfeita? É a combinação de 4 fatores letais. Primeiro, ela come de tudo, o que a torna super adaptável. Segundo, ela é uma caronista especialista, o que a torna muito rápida. Terceiro, ela evolui para resistir a venenos, o que a torna resiliente. E para fechar, ela encontrou no Brasil o clima perfeito, um verdadeiro paraíso para se multiplicar. É a tempestade perfeita para uma invasão biológica. Mas todo supervilão tem sua criptonita, né? E a das Abryonos indianos é a cor roxa. Pois é, os pesquisadores descobriram que ela tem uma atração irresistível por essa cor, que provavelmente lembra suas comidas favoritas, tipo o figo e a amora. É uma pequena falha na programação que os cientistas espertamente usam para monitorar e capturar essa invasora. No fim das contas, a história das Abryonos indianos serve como um grande alerta. Ela mostra pra gente que, nesse nosso mundo todo conectado, a evolução não acontece mais em milhares de anos, mas em questão de poucos anos. Se uma mosquinha consegue se adaptar e conquistar um continente inteiro tão rápido, a pergunta que realmente fica é: o que será que vem por aí? E será que a gente vai estar preparado para a próxima invasão?